Vamos à resolução da questão 62 da prova do concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova que estamos resolvendo é a prova de código 45. O enunciado diz o seguinte: num triângulo ABC, se o vértice do ângulo A mede 70 graus, então o ângulo determinado em B e C, em que I é o incentro do triângulo ABC, é letra A, 95 graus, letra B, 110 graus, letra C, 125 graus, letra D, 135 graus. E pelo que a gente está vendo ali, o gabarito oficial indica que é a letra C, 125 graus, ok? Então, o que é que a gente tem nessa questão? A gente tem um triângulo ABC, do qual ele informa o ângulo do vértice A. Ele diz que o ângulo do vértice A é 70 graus. E ele pede para determinar o ângulo B e C, sendo I o incentro do triângulo ABC. O que a gente denomina de incentro de um triângulo é um ponto de encontro de suas bissetrizes internas, certo? O incentro de um triângulo, que a gente chama também de ponto notável, certo? Há vários pontos notáveis, mas o incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes internas, que também coincide com o centro da circunferência inscrita no triângulo, certo? Mas o objetivo é achar o quê? É achar o ângulo B e C, ou seja, o ângulo que tem como vértice esse ponto I. Aí, se você faz uma figura, você tem lá o triângulo ABC, certo? E B e C, sendo I o ponto de encontro das bissetrizes internas, eu poderia ter traçado também a bissetriz que sai de A, mas só vai me interessar a que sai de B e a que sai de C. Aí as bissetrizes que saem de B e de C se encontram ali em I, formando o ângulo B e C, que eu chamo ali de alfa. Aí, antes de resolver a questão propriamente dita, né, eu vou mostrar um jeito de você calcular esse ângulo rapidamente. E que ângulo é esse? É o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo. Aí, para indicar que BI é bissetriz, vamos fazer as seguintes marcações. Como eu marquei do mesmo jeito, eu estou dizendo que BI divide o ângulo B em duas partes iguais. Portanto, é uma bissetriz. O mesmo eu vou fazer em C. Só não posso usar a mesma marcação de B, porque o triângulo não é necessariamente isósceles. Mas fazendo isso, eu estou dizendo que CI é uma bissetriz interna também. E aí, como eu quero o ângulo B e C, que eu chamei de alfa, o que é que eu quero na verdade? Eu quero o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo. E aí, o ângulo formado, demonstra-se, né, que o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo depende apenas do ângulo lá do terceiro vértice. Terceiro vértice por quê? Porque as bissetrizes saem de B e de C, aí o terceiro vértice vai ser de onde não saiu bissetriz, ok? E aí esse ângulo alfa, que é o ângulo formado por duas bissetrizes internas de um triângulo, demonstra-se que ele é 90 graus mais a metade do terceiro ângulo. O terceiro ângulo aí, no caso, é o ângulo do vértice A. Então, quando você pega 90 graus mais a metade do terceiro ângulo, você obtém o ângulo formado pelas duas bissetrizes internas do triângulo, certo? Então, o ângulo alfa vai ser 90 graus mais a metade do ângulo A sobre 2, ok? É claro que isso tem uma demonstração por trás, mas o nosso objetivo aqui é só resolver a questão. Então, voltando para a questão, ele diz que o ângulo de vértice A, ele mede 70 graus, está dito aqui, ó. Então, nessa figura aqui, o ângulo que tem vértice lá no ponto A, ele mede 70 graus. E a gente quer calcular o ângulo formado, pelas duas bissetrizes internas que saem de B
e de C. A gente quer calcular o ângulo B e C, né? Aí esse ângulo que tem como vértice o ponto I, o ângulo B e C, eu acabei de dizer que ele é 90 graus mais a metade do terceiro ângulo. Vamos chamá-lo de alfa. Então, o alfa ele vai ser 90 graus mais a metade do terceiro ângulo. O terceiro ângulo é de onde as bissetrizes não saíram. No caso, vai ser o ângulo A. Então, fica 90 graus mais A sobre 2. Só que o ângulo A ele tem medida 70 graus. Então, vai ficar 90 graus mais a metade de 70. 70 dividido por 2 dá 35, mais 90, isso vai dar 125 graus. Então, 125 graus é a resposta. 125 graus é a resposta da questão, certo? Só que aí, vejam, ele pediu o ângulo formado por duas bissetrizes internas. Aí não esqueça, é 90 graus mais a metade do outro ângulo, o terceiro ângulo, que é de onde não saíram as bissetrizes. Mas ele poderia ter pedido isso sendo as bissetrizes de ângulos externos, ou até mesmo uma de um ângulo interno e a outra de um ângulo externo. Aí eu vou abordar rapidamente aqui esses dois casos, mas a questão já está resolvida. A resposta é 125 graus. Aí está aqui a figura. Ó. Se as bissetrizes elas forem externas, tá certo? Então, para indicar que são BE e CE são bissetrizes externas, eu vou fazer as marcações aqui. Aí, com isso, eu estou dizendo que o ângulo externo B foi dividido em duas partes iguais, portanto, BE é bissetriz. E fazendo essa marcação aqui, eu estou dizendo que o ângulo C, externo, foi dividido também em duas partes iguais, isto é, CE é uma bissetriz externa. Aí eu quero determinar o ângulo formado por duas bissetrizes externas. Ele também vai depender apenas do ângulo do vértice A, certo? O ângulo formado por duas bissetrizes externas de um triângulo demonstra-se que é 90 graus menos a metade do terceiro ângulo, ok? Enquanto as duas internas que a gente viu na questão era 90 graus mais a metade do terceiro ângulo, quando as duas são externas é 90 graus menos a metade do terceiro ângulo. E o terceiro ângulo é de onde não sai bissetriz. Detalhe, o encontro das internas ele chamou de incentro. O encontro das externas é chamado de exincentro, certo? E a gente pode ter uma terceira situação, que é supor uma interna e a outra externa. Aí, para indicar que BP é uma bissetriz interna, eu vou fazer essa marcação. Está dividido um ângulo em duas partes iguais. E para indicar que CP é uma bissetriz externa melhor dizendo, eu vou fazer essa marcação aqui. Então, eu tenho o ângulo formado por uma bissetriz interna e outra externa. Vamos chamá-lo de alfa também, ok? E, novamente, esse ângulo depende apenas do terceiro ângulo do triângulo, ou seja, de onde não sai bissetriz. Aí é demonstrável também que o ângulo formado por uma bissetriz interna e outra externa de um triângulo, ele é igual à metade do terceiro ângulo. É apenas a metade, não tem os 90 graus que aparece, melhor dizendo, nos outros dois casos, certo? É apenas a metade do terceiro ângulo. Então, só recapitulando, quando as bissetrizes, melhor dizendo, são internas, é 90 graus mais a metade do terceiro ângulo. Quando elas são
externas é 90 graus menos a metade do terceiro ângulo, e quando for uma interna e a outra externa, é apenas a metade do terceiro ângulo. E entenda terceiro ângulo como sendo o ângulo de onde não sai bissetriz, o ângulo interno de onde não sai bissetriz. E aí, conforme eu achei lá, 125. Então, letra C é a resposta correta da questão, ok?